As maiores descobertas no mundo da arqueologia são coisas do passado e podem ser atribuídas à virada do século por volta de 1900 ou não. Ainda existem tesouros por descobrir por aí e o tempo das maiores descobertas arqueológicas está apenas começando? Prepare-se para algumas descobertas inovadoras. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Navio do século XV. Os trabalhadores descobriram um barco antigo há 30 anos, quando cavavam um lago em um pomar de maçãs e suas ferramentas encontraram uma estrutura de madeira. A proprietária do pomar, Katarzyna Lukczak-Jasinska, agiu imediatamente e convocou uma equipe de arqueólogos, que descobriu um barco de fundo chato de 1481, que era normalmente usado para transportar mercadorias no Vístula no século XV e XVI. O achado virou sensação, não só por estar bem preservado, mas também porque, com 31 metros de comprimento, 7 metros de largura e cerca de 1,5 metro de profundidade, é um dos maiores exemplares desses navios. O barco foi encontrado perto do Castelo Zersk, em um lago que provavelmente fazia parte do Vístula, antes de o rio mudar de curso e fluir mais para o leste. Na verdade, foi essa mudança no curso do rio que levou os duques de Mazóvia a abandonar o Castelo Zersk e se mudar para Varsóvia. Dr. Wojciech Brzezinski, do Museu Arqueológico do Estado, sublinha a importância da descoberta. O navio navegou no Vístula na época de Cristóvão Colombo, mas é 9 metros mais longo que os seus navios. Pinturas misteriosas. Imagens rupestres representando OVNIs e alienígenas foram encontradas em Madhya Pradesh e Chhattisgarh, o que pode sugerir que alienígenas de outros planetas interagiram com humanos desde os tempos pré-históricos. A antena em forma de leque e as 3 pernas de suporte de um veículo mostram claramente uma semelhança com um objeto voador semelhante a um OVNI. A antiga província central da Índia, hoje Madhya Pradesh e Chhattisgarh, foi local de assentamento humano pré-agrário, antes mesmo do grande movimento das placas tectônicas. As pinturas foram descobertas em cavernas escondidas nas profundezas da selva espessa, na região de Charama, do distrito Kanker, da região tribal de Bastar. Um grupo de antropólogos fez uma descoberta surpreendente de intrincadas pinturas em cavernas pré-históricas, retratando alienígenas e naves espaciais semelhantes a OVNIs, ao lado de uma formação de buraco de minhoca, de aparência semelhante no céu. As pinturas são em cores naturais, que quase não se desbotavam apesar dos muitos anos. As figuras estranhamente esculpidas podem ser vistas com objetos semelhantes a armas nas mãos e não têm características faciais claras. Em particular, o nariz e a boca estão faltando. Em algumas fotos, eles podem até ser vistos em trajes espaciais. As representações recém-descobertas datam de cerca de 10 mil anos atrás. O diamante dourado de Stonehenge. Stonehenge, um monumento pré-histórico em Wiltshire, Inglaterra, é famoso em todo o mundo e ainda hoje é um lugar com uma magia misteriosa. O monumento foi construído com enormes pedras megalíticas, algumas das quais em pé, outras empilhadas umas sobre as outras e todas com milhares de anos. Uma descoberta menos conhecida no local icônico é o artefato espetacular e misterioso de um diamante dourado, encontrado na tumba de um suposto chefe ou sumo sacerdote próximo ao círculo. Será que seus bens mortais teriam um significado astronômico? A descoberta não é tão nova, pois foi feita em 1808 pelo arqueólogo britânico William Cunnington. O que Cunnington encontrou foi uma extensa coleção de artefatos conhecidos como as joias da coroa do rei de Stonehenge. Será que um rei foi enterrado perto do círculo? Na verdade, a descoberta foi feita em um grande túmulo da Idade do Bronze, a apenas 800 metros de Stonehenge, agora conhecido como Bush Barrow. Mas, na verdade, a tumba está perto demais o suficiente do círculo e dentro do complexo maior para assumir que seu posicionamento não pode ser acidental. Então, o mistério continua e os arqueólogos e estudiosos continuam tentando descobrir. Círculos de pedra na caverna de Bruniquel. A caverna francesa de Bruniquel atrai muitos pesquisadores, porque lá foram encontrados 2 círculos de pedra que foram erguidos há mais de 170 mil anos. Os pesquisadores não têm dúvidas de que esses círculos misteriosos foram feitos por humanos.
O principal material são partes de estalactites e estalagmites. Para fazer os círculos, foram utilizadas cerca de 400 peças, as quais foram conectadas com o auxílio de fogo. Os neandertais viveram no que hoje é a França há mais de 170 mil anos. Ninguém além deles poderia fazer algo assim. Os círculos incomuns na caverna de Bruniquel são estruturas bastante complexas. Eles provam que os neandertais eram mais inteligentes do que a ciência moderna pensava anteriormente. Infelizmente, ainda não sabemos o propósito exato dos círculos de pedra. Submarino perdido. A Marinha Turca encontrou um submarino alemão afundado da Segunda Guerra Mundial durante a produção de um documentário. O submarino U-23 foi encontrado a uma profundidade de 40 metros e cerca de 4 quilômetros ao largo da costa de Agva, no distrito de Sil, em Istambul. O U-23 fazia parte de uma série de 6 submarinos alemães destinados a atacar navios soviéticos no Mar Negro. De acordo com um relatório, em 2008, pesquisadores descobriram o U-20, outro submarino da mesma frota, na costa do norte da Turquia. Apelidados de Frota Perdida de Hitler, os submarinos foram transportados 2.000 milhas por terra da Alemanha para atacar a navegação soviética durante a Segunda Guerra Mundial, mas foram abandonados quando a guerra se aproximava do fim. Em 2 anos, a Frota Perdida afundou dezenas de navios soviéticos em 56 missões e perdeu 3 deles para a ação inimiga. Aborígenes antigos. Se as descobertas no promontório rochoso chamado Moigil ou Point Ricci provarem ser tão antigas quanto alguns cientistas acreditam, elas mudariam para sempre a compreensão global da migração humana. Pesquisadores de várias universidades têm estudado o local há anos, e com as pesquisas mais recentes suspensas, devido à pandemia do coronavírus, pode levar algum tempo até que uma declaração final possa ser feita sobre se os aborígenes australianos mais do que dobraram no local antes de habitar outros lugares por um longo tempo, como anteriormente assumido. Em qualquer caso, o famoso geólogo do lago Mungo Jim Bowler está convencido de que as evidências encontradas em Moigil sugerem que as pessoas cozinhavam e comiam aqui há mais de 120 mil anos. Tumba da Grécia Antiga. Esta tumba grega de 3.500 anos questiona tudo o que pensávamos saber sobre as raízes da civilização ocidental. Os arqueólogos cavaram durante dias para quebrar a argila queimada de cor creme e dura como pedra, até que o que começou como um aglomerado de pedras quase invisíveis na terra se transformou em 4 paredes em um retângulo perfeito. Nos 6 meses seguintes, os arqueólogos descobriram não apenas símbolos de bronze, armas e armaduras, mas também inúmeros objetos valiosos, incluindo taças de ouro e prata, centenas de contas feitas de cornalina, ametista, âmbar e ouro, mais de 50 selos de pedra, em que deusas, leões e touros foram esculpidos, e 4 anéis de ouro deslumbrantes. Era uma tumba antiga, uma das descobertas arqueológicas mais espetaculares da Grécia em mais de meio século, e os pesquisadores foram os primeiros a abri-la desde o dia em que foi preenchida. Cemitério de armas. Os arqueólogos encontraram uma série de ferramentas raras e velhas armas polonesas enquanto escavavam um cemitério centenário, incluindo uma espada incrivelmente bem preservada. Em 2019, arqueólogos escavaram um campo perto de Beczki, na Voivódia de Świętokrzyski, no sul da Polônia, e descobriram vários túmulos de guerreiros antigos que continham 4 espadas de ferro e 9 lanças ou pontas de lança com 2.000 anos de idade. Um artigo de imprensa na Polônia descreveu esses artefatos como muito corroídos e aparentemente sem forma. É por isso que a espada recém-descoberta em excelente estado de preservação é uma valiosa descoberta arqueológica que oferece uma visão sobre o design e o formato das antigas armas polonesas daquela época. Eles também descobriram vários túmulos de mulheres com ferramentas do comércio. Entre esses artefatos estavam fíbulas, pequenos clipes usados para prender roupas, e ferramentas para fazer e consertar roupas, incluindo um fuso ornamentado com listras. A descoberta é única devido ao grande número de artefatos.
Nova aranha descoberta na Rússia. Do que as pessoas têm mais medo? Armas de fogo ou aranhas? De acordo com as estatísticas, as pessoas têm mais medo de ver criaturas com muitas pernas e olhos. Esta é uma má notícia para quem tem medo de aranhas. Os cientistas descobriram recentemente uma espécie completamente nova da chamada aranha-lobo, cuja simples visão pode ser assustadora, mas só o resto. Se você encontrar uma aranha-lobo na natureza, pode nem perceber. As espécies maiores chegam a ter no máximo 3 centímetros. Na maioria das vezes, elas vivem em áreas gramadas e florestas úmidas, se escondendo em pilhas de folhas caídas e em nichos cobertos por uma espessa camada de teias de aranha em seu interior. As aranhas-lobo geralmente se alimentam de pequenos insetos e também gostam de comer moscas e larvas de insetos. Elas levam um modo de vida solitário e só rastejam para fora de seus abrigos à noite. Aparentemente, elas têm medo de ser vítimas de predadores. Fazendo cerveja há 6.000 anos. Ânforas antigas mostram que há 6.000 anos, os chineses experimentaram 2 métodos diferentes de fazer cerveja em busca da bebida alcoólica perfeita. Os 9 fragmentos de ânforas neolíticas encontrados, usados para transportar cerveja, vinho e grãos, foram examinados por pesquisadores da Universidade de Stanford. Eles encontraram vestígios de cerveja pré-histórica, bem como evidências de 2 maneiras pelas quais os cervejeiros da época produziam álcool na forma de cerveja. Os métodos foram realizados separadamente e poderiam ser combinados para produzir diferentes tipos de álcool. O método usado pelo povo Yangshao em Jinkun era usar malte feito de pães germinado, sementes de grama e arroz para fazer bebidas com baixo teor de álcool. Outro usava grama mofada e grãos para fazer bebidas mais fortes. Fascinante! Qual sua opinião aí sobre essas descobertas? O que isso nos diz aí sobre nossos ancestrais? Por favor, deixe pra gente o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau!